Hermenêutica bíblica. Quais são as características de um bom intérprete das Escrituras? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos avançar aqui na nossa série sobre hermenêutica bíblica e nós vamos falar um pouco mais sobre o ser humano por trás do empreendimento teológico de tentar entender a Bíblia, interpretar a Bíblia, explicar a Bíblia, expor a Bíblia de uma forma competente. Quais são as características de um ser humano que podem, de alguma maneira, explicar por que algumas pessoas entendem melhor a palavra de Deus do que outras, etc, etc e etc. Claro que existe um elemento divino nisso tudo, porque a Bíblia é uma revelação divina que a gente é capacitado a entender pelo Espírito Santo, não é meramente uma característica assim humana. Mas o elemento humano também está presente, né, nessas questões como um todo, e as diferenças entre os seres humanos podem explicar um pouco por que alguns entendem melhor a palavra de Deus do que outros e quais são as características que a gente tem que cultivar na nossa própria experiência particular para nós termos competência na hora de entender, aplicar, expor, ensinar aquilo que nós chamamos de a palavra de Deus, a Bíblia, ok? Beleza. Então, vamos lá. Eu defino um bom intérprete da Bíblia, humanamente falando, em termos gerais, como um ser cuja experiência parte da qualidade do seu cérebro. Se você compara pessoas diferentes, as pessoas terão qualidades positivas e qualidades negativas, defeitos e tal, diferentes entre si. E muitas dessas coisas têm que ver com a qualidade da mente, do cérebro de cada pessoa. Então, a depender aí da sua genética, do seu QI, da presença ou da ausência de traumas ou transtornos de personalidade ou de humor, ou trocentas coisas que podem afetar a sua saúde mental e cerebral e etc e tal, a depender da qualidade ou não da mente, do cérebro, do coração de cada um, isso pode afetar positivamente ou negativamente na hora de se acessar dados como os presentes na Bíblia e conseguir navegar por eles de forma competente. Ou seja, se você é uma pessoa muito habilidosa ou muito pouco habilidosa ou algo entre os extremos, isso vai afetar sim a leitura que você faz da palavra de Deus. Então, você tem que levar isso em conta. Pessoas diferentes, que às vezes têm um cérebro mais afiado ou menos afiado em relação a raciocínio lógico, reconhecimento de padrões, criatividade, um monte de coisas que nós vamos falar hoje, podem sim, em função dessas características da mente, do cérebro da pessoa, ter insights e percepções mais ou menos profundas, inteligentes, curiosas, intrigantes e etc e tal, ok? Então esse é o primeiro ponto. Tudo parte da experiência do ser humano na sua própria mente, no seu próprio coração, tá? E é bastante importante a gente identificar essa realidade. Entretanto, todos nós, independentemente das qualidades ou defeitos do cérebro que a gente tem, nós temos potencialidades que podem ou não ser atualizadas pelo nosso esforço. E aí entram os outros elementos que não sejam meramente assim a qualidade ou não do cérebro, mas o treinamento que a gente faz ao longo da nossa vida com o nosso próprio cérebro, que vai nos permitir navegar de forma mais ou menos competente pelo universo intelectual, ok? Então, o empreendimento hermenêutico de interpretação bíblica é um empreendimento intelectual por natureza. É um empreendimento que pertence à categoria de seres que têm um cérebro desenvolvido, uma mente complexa, uma consciência, uma racionalidade e inúmeros aspectos aí que formam, né,
essas características na humanidade, por exemplo, etc, etc, etc. E tudo isso pode ser treinado, desenvolvido. Então nós não estamos falando meramente, por exemplo, assim, você nascer com um bom cérebro ou não e acabou. Não. É qual é a qualidade do seu cérebro aliado à qualidade dos esforços que você empreende para treinar o seu cérebro no universo das questões intelectuais, que aí vai também, né, definir de forma bem importante a qualidade do seu pensamento, que vai ter a ver com a qualidade das suas interpretações a respeito das coisas em geral e da Bíblia de forma específica, conforme o nosso interesse religioso aqui no canal Vem Senhor Jesus, que, né, é um canal cristão. Beleza. Então, vamos falar a partir de agora não só do hardware cérebro, mas vamos falar dos softwares, dos programas que a gente escreve no nosso cérebro, das competências que a gente precisa ter, se a gente tem pretensões de interpretar a Bíblia, tanto para entender quanto para ensinar, ok? Beleza. E de todas as coisas que você pode pensar para ser um bom intérprete da Bíblia, existe uma coisa que para mim é a mais essencial de todas, que é o nível de domínio e amor que você tenha pela sua língua materna, ok? Esse provavelmente seja o elemento mais importante de todos para um bom intérprete da Bíblia. A gente já vai falar das línguas bíblicas e de outras línguas, tá? Não fiquem ansiosos. Mas, acima de tudo, é importante você entender uma coisa. Com raríssimas exceções, os seres humanos têm uma relação especial com a sua língua materna que eles não têm com nenhuma outra língua. Às vezes, existem pessoas que vêm ao mundo em lugares que têm uma complexidade linguística mais ampla e às vezes elas já nascem ali expostas a 2, 3, 4, 5 idiomas aí e tal, e aí pode ser que algumas dessas pessoas tenham uma experiência um pouco diferente do normal. Mas a maioria dos seres humanos nasce em um lugar que vai ter uma língua predominante, que vai ser a sua língua materna, e raramente você tem o mesmo nível de profundidade, rapidez e proficiência em qualquer outra língua que você tem na sua língua materna. A sua língua materna é a língua do seu coração, e é nela que você pensa as coisas a maior parte do tempo, com a maior profundidade, com a maior velocidade, com a maior competência que você é capaz de fazer. Então isso, em ampla medida, é o que mais define se você é uma pessoa inteligente ou não, se você é uma pessoa que entende bem as ideias, que articula bem as ideias, que explica bem as ideias. É o nível de domínio ou de amor que você tenha pela sua língua, ok? Porque no final das contas, a hermenêutica é muito sobre interpretação da língua, do texto escrito, do texto falado e das complexidades da comunicação, na relação entre quem escreve, quem lê e tal, e é muito interessante. Uma pessoa que não ama a sua língua, que não se esmera, pelo menos um pouco, para falar da melhor forma, ou para ler da melhor forma a sua língua materna, dificilmente estará no ranking dos melhores intérpretes da palavra de Deus. Mas, além da língua materna, conhecer línguas estrangeiras, modernas, também pode ser algo muito importante na jornada de conhecimento a respeito das coisas para você depois ir lá e ter noção das discussões sobre as línguas bíblicas, tá? Quando você, além da sua língua materna, você é o mais fluente possível, ou enfim, você tem algum conhecimento de uma outra língua, aí você começa a tomar consciência de certas estruturas linguísticas que têm que ver com morfologia, gramática, sintaxe, sentido, vocabulário, formas de expressar uma mesma ideia com palavras diferentes, ou como uma mesma palavra pode expor ideias diferentes em contextos diferentes, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E quando a gente tem acesso a outras línguas e a gente começa a aprender outras línguas, a gente, sim,
abre as nossas perspectivas para certas discussões que podem ser muitíssimo importantes na hora de você estudar a Bíblia, especialmente no que tange ao universo das línguas bíblicas, ok? Você nunca será um intérprete da Bíblia muito competente se você não tiver uma boa noção das línguas bíblicas. Claro, assim como acontece na nossa língua materna ou nas línguas estrangeiras que a gente porventura venha a entender ou não, existem muitos níveis de compreensão e proficiência nestas coisas. Então existe um nível muito rudimentar, existe um nível depois mais básico, depois um pouco mais intermediário, depois um pouco mais avançado, até você ser realmente um expert na língua. A maioria de nós não é expert, nem mesmo na nossa língua materna, nem em línguas estrangeiras e nem nas línguas bíblicas. Mas é possível ser, se você se esforçar bastante. E também qualquer um é capaz de aprender os rudimentos, por exemplo, das línguas bíblicas num nível básico, assim. Não é nada super complicado, muito pelo contrário. Inclusive, a gente pode aqui nesta série sobre hermenêutica, quem sabe fazer pelo menos um vídeo a respeito de cada uma das 3 línguas bíblicas, né? Um vídeo sobre hebraico, um vídeo sobre aramaico, um vídeo sobre grego, para dar informações básicas e gerais aí para todo mundo, pelo menos entender as características da língua, o alfabeto, a quantidade de palavras presentes no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, um pouco de uma certa comparação entre essas línguas nas suas versões antigas com as versões modernas, porque assim como existe um português arcaico e um português moderno, também existe um grego atual, um hebraico atual, acho que aramaico já não é mais falado, mas também o hebraico bíblico, o aramaico bíblico e o grego bíblico são versões mais antigas dessas línguas, tá? E aí tem algumas características peculiares, né, do período em que a Bíblia foi escrita em relação àquela linguagem, que vai ter muito a ver com o universo da tradução e tudo mais. Você não está fadado a ser um péssimo intérprete da Bíblia se você não entender nada de hebraico, aramaico e grego. Mas você nunca vai ser o intérprete que melhor expressa e melhor entende as discussões se você não tiver noção das línguas, ok? E aí essa noção ela também pode vir em etapas diferentes. Primeiro a compreensão, por exemplo, do alfabeto, depois das palavras, depois da sintaxe e depois de discussões, né, de tradução mais literal, mais dinâmica, porque sim, porque não. E discussões de tradução são discussões bem interessantes. Todo tradutor tem que tomar certas decisões, né? Por isso, inclusive, o famoso ditado, todo tradutor é um traidor, porque as línguas não têm correspondência perfeita umas com as outras, e muitas vezes tem o aspecto do sentido versus o aspecto do termo específico que se usa, assim como, por exemplo, em expressões idiomáticas, ditados populares, outras tantas coisas, que muitas vezes você tem que traduzir de uma forma não literal para ter sentido, porque senão não tem sentido. E isso tudo é bem importante de ser considerado. Agora, para além das questões meramente linguísticas, existem certas características humanas que podem fazer muita diferença na sua vida se você tiver essas coisas que eu vou falar a partir de agora de forma bem desenvolvida, para fazer diferença no universo da riqueza do seu pensamento, do seu coração, das suas percepções das coisas, que pode fazer muita diferença na sua interpretação da palavra de Deus, ok? E eu tenho aqui diante de mim uma listinha que eu anotei com algumas dessas principais características. Então vamos lá. A primeira delas é ser uma pessoa observadora. Eu garanto para você que você nunca conheceu uma pessoa muito inteligente, que chama muito a atenção positivamente em função da qualidade do seu pensamento, que não seja uma pessoa profundamente observadora. Observar
é uma coisa muito importante, que tem que ver com todo o nosso processo de desenvolvimento cognitivo, desde quando a gente nasce e a gente começa a perceber a realidade. Mas isso pode tomar muitas formas diferentes ao longo do nosso amadurecimento e ao longo da nossa vida, tá? Estar disposto a olhar para fora de si, e perceber como as pessoas são, como as coisas são, como que as coisas funcionam, como que a linguagem funciona, ou os relacionamentos, ou o dinheiro, ou o trabalho, ou isso, ou aquilo, e trocentas coisas. Quanto maior for a qualidade da sua observação das coisas, melhor vai ser a qualidade do seu pensamento e do seu coração. E aí a gente pode entrar na próxima característica, que tem muito a ver com a observação, que é a curiosidade. A partir do momento em que a gente começa a observar as coisas, certas curiosidades vão surgindo no nosso coração. E a qualidade das nossas curiosidades dizem muito a respeito de quem a gente é, do tipo de coisa que a gente valoriza, do tipo de coisa que nos interessa. E quanto mais saudáveis, interessantes, intrigantes, profundas e de um lado enigmáticas, de outro surpreendentes, forem as suas imaginações, aliás, a sua curiosidade, imaginação é o próximo ponto. Quanto mais interessantes forem as suas curiosidades, provavelmente mais você vai ser uma pessoa legal de sentar e bater um papo, entendeu? Porque é assim que funciona, né? E a curiosidade é um elemento central destas coisas. Uma pessoa que não é muito observadora, que não é muito curiosa, dificilmente vai poder entender e explicar a Bíblia assim, no ápice do que é possível fazer se você tiver essas habilidades com você. E a próxima, eu já dei o spoiler, é a qualidade da imaginação, né? Claro, observação, curiosidade e imaginação acabam que, de certa forma, são três formas diferentes, talvez, de falar de uma coisa talvez muito parecida entre si, apesar de que não são totalmente idênticas, né? Uma coisa é você observar uma situação, outra é você imaginar o que está por trás daquilo que você observa. Por exemplo, você observar um casal de idosos jantando num restaurante é uma coisa. Você imaginar a história deles é outra coisa. Eles são amigos, eles são marido e mulher, eles se dão bem, eles se dão mal, há quanto tempo eles se conhecem? Eles se conheceram faz 2 anos ou faz 50 anos? Eles têm filhos, eles têm netos, eles são felizes, eles não são, eles têm dinheiro, eles não têm, eles são cristãos, eles não são, eles são pessoas que viveram a vida deles de forma honesta ou eles foram golpistas criminosos? Eles foram pessoas assim irrelevantes na sociedade ou um dia eles tiveram status, poder, fama, reconhecimento? Que tipo de coisa se pode imaginar? Entende? Quando eram jovens, eram bonitos, não eram? Como que era a sexualidade deles? Como que era o dinheiro deles? Eram pobres, eram ricos? Passaram fome, não passaram fome? Apanharam dos pais quando eram criança, não apanharam? Bateram nos seus filhos quando seus filhos eram criança, não bateram? E você pode imaginar trocentas coisas, com que trabalharam, não, em que nível trabalharam, não, como que eles passaram pelo processo de desenvolvimento tecnológico ao longo da sua vida. Então, quando eles tinham 15 anos de idade, não tinha nem televisão. Agora, com 80 anos de idade, eles já viram aí a internet e a inteligência artificial e as criptomoedas e não sei o quê. Eles lidam bem com essas coisas ou não? Como que é a qualidade da vida ou não? Falam outras línguas? Não. Viajaram? Não. Fizeram o que da vida ou não? Nada disso é respondido pela nossa observação. Tudo isso pertence ao universo das nossas imaginações. Aí, claro, se você conseguir ir lá pegar o casal e perguntar coisas porque você é curioso, aí eles podem dizer, não, olha, foi assim, foi assado, pá, não sei o quê. Inclusive pessoas mais velhas muitas vezes gostam de conversar, né? Então é isso, mas o ponto é, a qualidade das suas curiosidades, das suas imaginações, das suas observações das coisas dizem muito sobre você. E se você quer ser um bom intérprete de qualquer coisa, você tem que desenvolver essas habilidades. Aprender a observar, aprender a imaginar, aprender a desenvolver curiosidade e etc. Próximo ponto tem que ver com empatia, tá? A empatia, ela é uma característica muito importante em qualquer intérprete.
Porque é um pouco a habilidade de você se colocar no lugar dos personagens ou das pessoas e etc e tal, para justamente usando essas questões aí das observações, das curiosidades, das imaginações e tal, você se colocar no lugar das pessoas para tentar entender realmente quem são as pessoas que fazem parte de uma determinada cena e por que elas atuam nesta cena da forma como elas atuam. E isso pode ser bem interessante quando você estuda a Bíblia, né? Se colocar no lugar de Moisés, se colocar no lugar de Jesus, se colocar no lugar de Judas, se colocar no lugar de Satanás, se colocar no lugar de Maria, mãe de Jesus, se colocar no lugar de João Batista, se colocar no lugar do fariseu que Jesus está dizendo que ele é um filho do diabo, se colocar no lugar de Davi, se colocar no lugar de Batseba, se colocar no lugar de Salomão, se colocar no lugar da rainha de Sabá, se colocar no lugar de Adão ou de Eva ou de qualquer outro personagem da Bíblia. Pelo menos no universo do nosso coração, do nosso pensamento. Por que essas pessoas foram do jeito que foram, fizeram o que fizeram, tanto seja bom ou seja mal? E também ter algum tipo de empatia, assim, sabe? Tipo, tentar sentir a dor do outro, sentir o porquê dos problemas, das dificuldades, o porquê de cair em tentação num determinado contexto, comparar o que a gente vê na vida do outro com a nossa própria vida. Será que eu já tive algum momento em que eu faria ou que eu fiz algo parecido com Judas, ou com Davi, ou com Salomão, ou com Jesus, ou com Pedro, ou com Paulo, ou com quem quer que seja? Então isso é muito importante, assim, se colocar no lugar dos outros, se enxergar nos outros, também saber diferenciar a diferença entre você e os outros, porque eles podem ter qualidades que você não tem, ou eles podem ter defeitos que você não tem. E tudo isso é importante de você levar em consideração. Outra coisa, dificilmente você vai encontrar um bom intérprete da Bíblia que não seja uma pessoa obstinada em entender as coisas. Porque é isso, né? Os melhores intérpretes das coisas são aqueles que são obstinados, eles são leitores vorazes, eles querem entender, eles querem aprender, eles não querem se contentar meramente com uma análise superficial das coisas, e eles são obstinados, eles sempre vão estar envolvidos aí em pensar nessas coisas e deduzir, concluir, tirar ideias e trocentas coisas. Outra coisa importante é como que você lida com as discussões sobre lógica. A lógica, ela é uma questão muito importante, mas ela também tem os seus limites, tá? Posso ilustrar algumas questões. Por exemplo, a lógica, ela tem muito a ver com a matemática, tá? Apesar de que existe também uma lógica em função das discussões linguísticas não matemáticas, que aí tem até umas complexidades a mais do que a análise matemática das coisas. Mas, por exemplo, uma é a lógica do 1 mais 1 é igual a 2. Outra é a lógica da teoria da relatividade, como que ela se justifica matematicamente para você prever o próximo eclipse solar e a curvatura do espaço-tempo à medida que a luz passa. A conta 1 mais 1 é igual a 2 é uma coisa simples, as contas em torno da teoria da relatividade são complexas. E a lógica, ela é assim também. Então, a lógica, ela tem níveis mais básicos, intermediários e mais complexos, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente discute conceitos linguísticos, então, Deus existe ou não, o diabo existe ou não, o pecado existe ou não, a morte existe ou não, como que funcionam as coisas do ponto de vista, por exemplo, de discussões bíblicas, tá? Você precisa entender que essas discussões, mais cedo ou mais tarde, elas vão envolver lógica. Mas, às vezes, uma lógica superficial, em um momento, pode ser desmentida por uma análise mais profunda num segundo momento. Veja, por exemplo, as discussões doutrinárias, a imortalidade da alma, e a guarda do sábado, e o juízo investigativo, e sei lá o que, a doutrina do casamento, ou a doutrina da volta de Jesus, ou sei lá do que. Todas as coisas, você pode fazer uma leitura simplesinha, superficial, você pode fazer uma análise super profunda e complexa. E às vezes, quando a gente entende as coisas de forma muito profunda e complexa, as respostas simples da leitura mais superficial já não satisfazem mais.
E às vezes é somente se aprofundando que a gente enxerga os problemas que estavam na superfície, que quando a gente lia as coisas de forma superficial, a gente não entendia os problemas. Mas a lógica, ela tem os seus limites, porque no final das contas, a lógica ela não responde todas as questões da realidade. A lógica, ela tem uma função muito interessante, assim. A lógica, ela nos equipa, em ampla medida, a encontrar falhas e defeitos nos argumentos e coisa arada, assim. Mas a lógica, ela não elucida o que é a verdade. É tipo assim, como se a lógica ela servisse mais para a gente identificar erros do que para a gente identificar o que é a verdade, entendeu? Isso é uma coisa muito curiosa a respeito da lógica, assim. Por quê? Porque existem realidades para além da lógica. E para a gente descobrir, tipo, aquilo que seja toda a verdade, nós teríamos que saber toda a verdade sobre as coisas que são lógicas e as coisas que não são lógicas, entendeu? As coisas que você pode deduzir através da lógica e as coisas que você não pode deduzir através da lógica. Porque muitas vezes a lógica, inclusive, ela pode ser enganosa ou tem coisas que estão fora do seu alcance. Por exemplo, quando você analisa o comportamento daquele casal de idosos no restaurante, você pode deduzir pela lógica em função da sua roupa, em função da forma como eles se olham, se eles pegam na mão ou não, se eles são amigos ou casados, se eles têm uma boa relação ou não. Mas às vezes, por exemplo, essas lógicas elas não são suficientes para a gente entrar no coração dos dois e saber como que é as coisas de verdade. Às vezes as pessoas parecem que são carinhosas umas com as outras, mas não se dão tão bem. Ou às vezes parecem que são frias, mas se amam profundamente. Então, a lógica, ela nos permite acessar um pouco da situação, mas ela não elucida as coisas em geral. Então isso é da mesma forma em relação, por exemplo, a Deus, ao diabo, ao pecado, a Adão e Eva, ou a Jesus, ou a qualquer coisa que a Bíblia ensina. A lógica nos permite perceber um pouco algumas coisas, perceber se alguém está falando uma heresia, uma bobagem e tal, mas a lógica ela não vai simplesmente elucidar toda a realidade diante de nós, se Deus existe ou não, se o diabo existe ou não, se existe vida após a morte ou não, se tem ressurreição ou não, ou etc e tal. Por quê? Porque essas coisas todas estão além da lógica, tá? Então é importante entender essas coisas. Outra coisa, para você ser um bom intérprete, você tem que ter uma visão ampla da realidade. A realidade, ela não é uma coisa, assim, das mais simples que existem. Inclusive, a discussão mais polêmica de todas do mundo é o que é a verdade. Definir o que é a verdade, que é mais ou menos a mesma coisa que definir o que é a realidade, é a coisa mais difícil do mundo, exatamente por causa disso que eu estava falando sobre a lógica, né? A lógica não nos permite avançar e descortinar todas as coisas. Então, na realidade, existem coisas que a gente simplesmente não sabe como entender. E por isso, a humildade também é uma característica muito importante de quem tem essa visão ampla das coisas. Então, quanto mais consciente você é da complexidade, da amplitude de todas as coisas, mais provavelmente você vai ser um intérprete cuidadoso. A pessoa que não tem uma visão muito ampla, ela vai fazer interpretações muito estreitas das coisas, tá? E aí você pode entender um pouco por que algumas pessoas têm um entendimento muito fechadinho numa caixinha, outras pessoas têm um horizonte muito amplo, muito grande. Tem que ver com essas características aqui do nosso cérebro, do nosso coração, tá bom? Outro ponto é criatividade. A criatividade ela é muito importante porque ela é um pouco o fruto de muito dessas coisas aqui, da sua curiosidade, da sua imaginação, das suas observações, da sua obstinação em entender, da visão ampla que você tem das coisas ou não. E a depender de como você for, você vai ser uma pessoa mais ou menos criativa. Então você vai tentar entender os dilemas, entender as questões, as histórias, as cenas, os personagens, e você pode ter o auxílio da criatividade para isso. Claro, a criatividade ela está muito ligada à qualidade das coisas que você imagina, que você tem curiosidade, que você observa.
E às vezes existem criatividades, vamos dizer assim, existem interpretações criativas, por exemplo, da Bíblia, que são heréticas, que são erradas, que são ruins. A pessoa inventa um malabarismo sinistro para defender um monte de bobagem aí por aí. Mas também é verdade que com criatividade você pode explicar a Bíblia, por exemplo, assim, vamos dizer assim, a versão fiel da palavra de Deus, de forma bem legal, bem interessante, chamar a atenção das pessoas e dar um start na cabeça e no coração das pessoas a elas buscarem mais, entenderem melhor as coisas. Então, criatividade é um aspecto importante. Outro aspecto importante é o pensamento fora da caixa, tá? As pessoas já estão estudando e pensando e avaliando essas coisas todas a respeito das quais a gente está falando aqui há muito tempo. E já existem entendimentos bem quadradinhos aí em várias tradições religiosas e não sei o quê. Mas às vezes nós precisamos pensar um pouquinho fora da caixa da religião ou da nossa tradição ou disso ou daquilo para avançar a nossa compreensão. Porque se todo mundo pensar só dentro das mesmas caixinhas, os pressupostos e as conclusões sempre vão ser os mesmos. Então, para você ter um avanço na percepção, na compreensão e no conhecimento, mais cedo ou mais tarde tem que ousar questionar os pressupostos ou as conclusões ou as metodologias das coisas em função das quais se interpreta ou a Bíblia ou qualquer outra coisa. Entende? Então você tem que ter um pouquinho de pensamento fora da caixa também para você ser um bom intérprete, senão você vai só falar o que todo mundo já falou, e aí também não tem nada de novo, não tem nada de interessante, simplesmente vira um papo morto, vamos dizer assim. Só que assim, olha, tudo isso tem limites, tá? A gente tem que, vamos pensar da seguinte forma, você pode ser uma pessoa mais equilibrada ou mais desequilibrada na sua mente, no seu coração, e isso vai moldar muito do seu modo de interpretar as coisas. Então uma pessoa mais desequilibrada, ou mais doente, ou mais maluca, ela vai ter esse elemento da maluquice da cabeça dela contaminando todas as suas observações, toda a sua curiosidade, todas as suas imaginações, a sua empatia, a sua obstinação, a sua visão da lógica, a sua visão da criatividade e do que acontece ou não acontece. E se você for uma pessoa mais equilibrada, você vai poder ter uma visão mais equilibrada de todas essas coisas. Então, o importante é não só desenvolver estas coisas, mas desenvolver a melhor versão possível destas coisas para você ser o melhor intérprete possível. E, por fim, dentro desse momento do vídeo, você tem que desenvolver a capacidade de lidar com paradoxos e dilemas lógicos de múltiplos ângulos diferentes, tá? Se você não sabe lidar com paradoxos e dilemas lógicos complexos, você não vai ser um bom intérprete da Bíblia. Porque a Bíblia é aquele livro onde Deus é 3 e é 1. Onde Deus tem uma lei, não matarás, ele manda matar os cananeus. Onde Jesus é Deus e é homem. Onde nós somos livres e nós somos predestinados. Onde nós somos santos, mas nós também somos pecadores. E trocentas dessas coisas, entende? Então, se você não lidar bem com paradoxos e dilemas lógicos complexos, o que você vai falar a respeito destas coisas como um todo? Entende? Inclusive por isso, quando você tem cristãos que não lidam bem com paradoxos e dilemas lógicos, eles saem falando um monte de bobagem. Aí eles negam o livre-arbítrio em nome da predestinação, ou eles negam a predestinação em nome do livre-arbítrio, ou eles negam o pecado em nome da santidade, ou eles negam a santidade em nome do pecado, ou eles negam a unidade de Deus em nome de Deus ser 3 pessoas, ou eles negam a pluralidade de Deus em nome de Deus ser 1. E trocentas dessas coisas. Mas no universo cristão, nós temos que, de certa forma, manter em tensão os paradoxos e os dilemas lógicos complexos, porque a Bíblia é esse livro que muitas vezes, se você vai estudar ele com profundidade e seriedade na sua amplitude, ele vai trazer esses paradoxos como sendo verdadeiros. Então eu sou um santo pecador, um pecador santo, predestinado e livre, Deus é plural e singular, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma coisa que você precisa entender você precisa compreender esses dilemas, não necessariamente você precisa saber resolver. Porque, assim, resolver todos os paradoxos e todos os dilemas lógicos também implica ter a visão completa de tudo como tudo realmente é na essência. E nenhum ser humano
tem essa visão completa a respeito de todas as verdades, de todas as doutrinas, de todas as compreensões, de todas as afirmações bíblicas, no grau assim onde não tem nenhum defeito e nenhum erro. Ninguém tem teologia perfeita. Então, por causa disso, tem que ser humilde. Não precisa saber resolver os problemas, mas você tem que saber identificar os problemas. Quanto melhor você for uma pessoa que entende as discussões, provavelmente as suas interpretações serão melhores. Porque se você nem entende os problemas, como é que você vai oferecer alguma solução? Entendeu? Então é isso, tá? E vamos dizer assim, que a interpretação, uma das coisas é pelo menos algumas propostas para se solucionar o dilema da compreensão das coisas. Então, os melhores intérpretes serão aqueles que melhor entendem os problemas. Tudo bem? Legal. Agora, eu queria pegar todas essas coisas e empacotar todas essas características em uma característica importante, que é a humildade. E essa humildade, ela tem dois focos direcionados diferentes, que é a humildade diante de Deus e diante dos demais homens. Tudo bem? Então o que acontece? Vamos trabalhar com uma hipótese aqui. Você tem o cérebro igual ao do Albert Einstein e você domina muito bem a sua língua, você fala outras línguas, você é um bom conhecedor do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, do copta, do siríaco, da história da igreja e do texto bíblico. Você é observador, é curioso, é imaginativo, é empático, é obstinado, é lógico, tem uma visão ampla, é criativo, pensa fora da caixa, é capaz de lidar com os dilemas. Mas você ainda é nada diante de Deus. Então, você não se confunde com Deus, você não fala em nome de Deus, as opiniões suas não quer dizer que são as opiniões de Deus. Por quê? Porque Deus é o sobrenatural, é muito maior do que você, é muito maior do que tudo, e etc, e etc, e etc. E se você não tiver essa percepção, você não entende bem as coisas, entende? Então é muito importante essa humildade diante de Deus a despeito de qualquer qualidade boa ou de todas as qualidades boas que a gente possa ter como intérprete. Ponto. Mas não é só diante de Deus que a gente tem que ser humilde, nós também temos que ser humildes diante dos homens, porque nós não somos os únicos a empreender a jornada de estudar e tentar entender e aplicar e explicar a Bíblia. Muitas outras pessoas, em outros momentos ou no atual momento da história, já empreenderam ou estão empreendendo essa jornada e tanto quanto nós temos o direito à nossa leitura e à nossa percepção, as demais pessoas, as demais comunidades cristãs também têm direito às suas percepções e interpretações destas coisas. E aqui é importante um alerta que assim, é crucial, que tem que ver com um certo ceticismo ou criticismo à sua própria tradição e uma certa benevolência e uma certa abertura à comunidade do outro. O que eu quero dizer aqui? Diante do fato de que a busca pela verdade bíblica, ela é uma coisa que acontece em diferentes momentos, em diferentes comunidades, de pessoas que têm convicções diferentes a respeito de Deus, do pecado, de Jesus e de tudo mais, você precisa se alertar contra dois problemas. O primeiro problema é que se está dentro da sua tradição, você tem que concordar. Então, por exemplo, eu sou adventista, então eu tenho que concordar com os adventistas em tudo que os adventistas dizem, porque os adventistas têm que estar corretos. Não, isso não é verdade. Eu posso estar errado, um outro colega adventista pode estar errado, o presidente da associação geral pode estar errado, o teólogo não sei das quantas pode estar errado. Porque nós sempre podemos falhar. E nós temos que estar alertas contra isso. Então, algum grau de ceticismo ou criticismo interno na nossa própria convicção é muito importante para você ser um bom intérprete. Outro ponto.
Às vezes você vai ver um católico, um espírita, um evangélico, um mormon, sei lá o que, falando uma coisa a respeito de uma questão teológica. E não é porque ele não é adventista que você vai descartar imediatamente o que ele está falando. Vamos dizer, por exemplo, assim, olha, que um mormon, ou o Papa, ou Silas Malafaia, ou Edir Macedo, ou qualquer outro aí por aí, disser que Deus é amor e coisas do tipo. Veja bem, a pessoa está falando uma verdade. A despeito, se outras coisas ela fala, não é verdade. Então, cada coisa tem que ser discutida em cada momento. E você tem que ter uma certa abertura a você ouvir pessoas de comunidades e tradições diferentes da sua. Na sua interpretação sobre o que é Deus, o que é pecado, o que é a morte, o que é a volta de Jesus, o que é o dom de língua, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Entendeu? Você tem que ter essa abertura. Você tem o direito a, no final da questão, você concordar mais com as pessoas do seu grupo do que do grupo contrário. Você ficar chateado e frustrado com aquilo que você percebe serem erros e heresias no grupo contrário ou mesmo no seu grupo. Mas você não precisa descartar as discussões de antemão, porque é do seu grupo ou não é do seu grupo, pensa como você ou não pensa como você. Porque você tem que ser humilde diante da busca pela verdade, tá? Se você não tem essa característica, dificilmente você será um bom intérprete. Porque como as coisas são complexas na revelação bíblica, e elas podem ser interpretadas de múltiplas formas, não tem como a gente escapar dessa realidade. E aí é assim que funciona. Então a gente precisa, de certa maneira, estar alertas e atentos, né, a como as coisas são. Beleza. Aí, próximo tópico aqui. Para ser um bom intérprete, você tem que levar em conta a psicologia da religião, tanto nos seus aspectos positivos quanto negativos. Você é um religioso, você abre a Bíblia e você pensa que Deus fala com você, ou você ensina a Bíblia e você pensa que Deus está falando através de você com as outras pessoas. Ok, beleza. Entretanto, até mesmo por você ser religioso e tudo mais, você tem que conhecer sobre psicologia da religião. Tanto nos seus aspectos positivos quanto nos aspectos negativos. Então, por exemplo, a psicologia da religião, ela pode explicar, ou ela pode ilustrar, ou ela pode identificar que no contato do ser humano com Deus através da Bíblia e coisa arada, existe muita coisa boa. Tipo assim, existem percepções de que muda a vida, de que tem um milagre, de que tem uma bênção, de que tem um entendimento, de que tem uma compreensão assim de amor, de fé, de luz, de esclarecimento da realidade. E aquilo te dá uma missão de vida, e aquilo te dá, sabe, felicidade, orgulho, prazer, senso de, sabe, de vida e missão e etc. Mas, por outro lado, às vezes a religião também se torna uma coisa opressiva, corrupta, maligna, que tolhe as liberdades e que tolhe os entendimentos, porque o fulano, o ciclano faz isso, faz aquilo, ou a gente mesmo às vezes começa a desenvolver sentimentos de que as nossas opiniões são divinas e quem discorda da gente está com o diabo, a gente começa a entrar em guerra contra o mundo, porque as pessoas não seguem a religião, e aí as outras pessoas têm uma sexualidade que não está de acordo com o que tem que ser, as pessoas têm uma relação com o dinheiro do jeito que não tem que ser, as pessoas têm uma relação com a política do jeito que não tem que ser. E daqui a pouco você está em guerra contra você mesmo, contra as pessoas ao seu redor e contra o mundo. Você está numa jihad aí, sei lá o quê, religiosa. E muitas vezes isso é fonte de sofrimento, de frustração, de loucura, de burrice, de fanatismo, de coisas que não são necessariamente como aquela pessoa pensa que é. E às vezes a psicologia da religião, ela nos ajuda a entender alguns dos princípios psicológicos e alguns dos processos psicológicos pelos quais alguns seres humanos passam quando eles começam a se envolver com esse assunto, entendeu? Ou seja, tem que conhecer sobre saúde mental,
em relação a essas coisas, para você estar alertas contra problemas na sua comunidade, na sua família, na sua vida, porque isso é muito importante. Tudo bem? O que mais? Para ser um bom intérprete, você tem que ser capaz de entender o que é potencialmente bom ou mal nos extremos das compreensões. Então, a leitura mais fundamentalista, fanática, farisaica, ou a leitura mais histórico-crítica, liberal e ateísta, você tem que ser capaz de ter noção dos extremos. Se tem coisas boas lá, se tem coisas ruins lá, tanto de um lado quanto do outro, que é o exercício da empatia em relação a estas coisas. Claro, eu acredito que isso é importante de fazer para a gente entender, inclusive, os problemas da psicologia da religião. Para daí a gente reter o que é bom e a gente buscar o equilíbrio. Quando você entende por que o fariseu é fariseu, por que ele entende as coisas dessa forma, por que ele é fanático, por que ele fica muito doido? Ou por outro lado, por que esse cara conhece tanto a Bíblia, mas não acredita em nada, não acredita em Deus, para ele é tudo mentira, tudo bobagem? Tente entender. E aí, na sua experiência, você pode pegar o que você acha que seja bom, reter, e você pode buscar o equilíbrio na compreensão e evitar um pouco os extremos. Eu acho que evitar os extremos é importante, porque a gente, por exemplo, amadurece, a gente cresce, a gente tem mais propósito, sentido e felicidade quando a gente está num contexto mais equilibrado do que quando você está muito na loucura, seja numa ala ou em outra ala desses extremos aí, do conservadorismo ou do liberalismo, entendeu? Ser conservador em alguns pontos, não em todos, ser liberal em alguns pontos, não em todos, pode ser um caminho mais legal do que abraçar esses pacotes radicais completos, se não for daquele jeito, Deus está muito chateado, tá? E aí a gente parte para o fim com mais duas últimas considerações. Você nunca será um bom intérprete se você não conseguir diferenciar claramente o que é o estudo bíblico do que é o estudo teológico. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos da série, mas é importante você entender que o estudo da Bíblia é diferente do estudo da teologia. A Bíblia é o texto. A teologia são as compreensões do texto que adquirem uma linguagem para além do texto em nome de convicções filosóficas, metodológicas e teológicas, tudo bem? Então, por exemplo, Deus é amor. O estudo desta frase é o estudo da Bíblia. Deus é amor, portanto, ele não gosta de quem vota no PT, porque o PT é contra o amor, porque apesar de falar do amor, eles são contra a família e contra Deus e vote Bolsonaro. Isso não é Bíblia, entendeu? Ou o contrário também, Deus é amor, então não vote no Bolsonaro porque ele é a favor da tortura e contra a família ou contra não sei o que. Isso também não é teologia bíblica. Isso aí é discussão de teologia, de implicações dos textos, de aplicações dos textos ao universo da filosofia, da política, da economia, da arte, ou mesmo de conceitos teológicos que vão para além do texto, que tem que ver com discussão de doutrina. E as doutrinas são exatamente isso, elas são teologia, elas não são Bíblia. A Bíblia, ela fornece a base do entendimento doutrinário, mas a Bíblia não expõe quais são as doutrinas nas quais você deve crer ou não. O que você deve crer ou não em termos de doutrina é uma construção de lógica, de pensamento, de tradição, de um monte de coisas, e aí vai ter, inclusive, por isso tem diferenças doutrinárias entre as igrejas, porque o entendimento das doutrinas em diferentes denominações e tradições e diferentes momentos da história e etc. são diferentes, tá? Se você não sabe diferenciar isso, você nunca vai ser um bom intérprete da Bíblia, e você vai confundir a sua teologia com a Bíblia. Você vai confundir as suas convicções com a Bíblia. E isso faz com que você se torne cego em relação aos textos bíblicos e você infere um monte de doutrinas nos textos que não estão presentes lá. Um dos exemplos mais importantes é toda a doutrina da imortalidade da alma, né? O imortalista, ele faz exatamente isso, ele impõe a sua teologia aos textos, né? Quando a gente deveria fazer o oposto, é tirar a nossa teologia do texto, tá?
que tem muito a ver com o processo de exegese ou exegese, coisas do tipo. Vamos falar bastante sobre isso nesta série, tudo bem? E por fim, um bom intérprete das Escrituras é alguém que tem uma experiência com Deus. Apesar da gente precisar ter um bom cérebro e uma boa leitura e uma boa cabeça e etc, 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 no fim a teologia também não é só sobre textos e contextos, né? É sobre Deus, né? E aí podemos falar de uma vida de oração, de contemplação e submissão às coisas que Deus nos mostra na Escritura, né? Então é necessário também, para ser um bom intérprete, ter uma boa relação com Deus nesses termos, né? Nos termos de buscar comunhão com Deus em oração, com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, para poder estar numa conexão boa com Deus, para poder entender, porque esse é o propósito em tese, né? E tem que contemplar essas coisas, você tem que, no seu dia a dia, na sua vida, e essas coisas da palavra de Deus, elas têm que preencher o seu coração. Então, você está ali lavando a louça, você está ali fazendo isso, está ali fazendo aquilo, mas você está pensando em Abraão, em Maria, em José, em Jesus, na volta de Jesus, ou na missão da igreja, ou nisso ou naquilo. Tem que contemplar, não tem muito o que fazer. E também não adianta só isso tudo ser teórico, né? Tem que se submeter na prática aquilo que você vai aprendendo e Deus vai acrescentando luz, e Deus vai acrescentando entendimento. A gente nunca se torna perfeito, então a gente sempre tem o que crescer, sempre tem o que melhorar diante de Deus e diante das pessoas. Esse é um processo bonito, é um processo de vida, vida com abundância, amadurecimento, crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E à medida que tudo isso vai sendo vivido e revivido e repetido e aprofundado, nós vamos nos tornando melhores intérpretes para entender e para explicar as Escrituras, ok? É isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.